Isso veio de uma demanda, Rafa, que muita marca chegava para a gente e falava: vocês conseguem segmentar o público? A gente falou: não, Uhum. não conseguimos e não queremos segmentar dentro do The News. Ah, por quê? Porque o The News é um negócio de curadoria. Sim. Eu quero que as pessoas eu quero que as pessoas que estejam ali tenham uma confiança de falar assim: tudo que o The News escreve, eu sei que serve para mim. Tudo que eles colocam de patrocínio, eu sei que me interessa. Por quê? Porque eles me conhecem. E por que eu te conheço, Rafa? Porque eu escrevo um produto para gente. Uhum. Se um dia eu abrir a newsletter e eu não gostar de ler e de consumir aquele conteúdo, vai dar Tá errado. errado. E para nos acompanhar nessa sexta temporada, a gente tem o patrocínio da Festa, uma plataforma de design por assinatura parceiros aqui do podcast. Tá difícil escalar a produção de design, vídeo ou copy? Equipes de marketing têm esse desafio porque muitos fornecedores e até times internos precisam de longos prazos para produção e não priorizam projetos de volume. Mas com a Fester a história é outra. Eu uso e eu posso dizer, você tem a capacidade ilimitada para escalar design na velocidade que precisa. Tecnologia de ponta que te dá autonomia e centraliza os projetos e squad multidisciplinar que garante a qualidade das entregas. Se você precisa escalar assets criativos, já chama o time da Fester por meio do QR Code ou no link na descrição. E ouvintes do nosso podcast têm condição especial. Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios. Hoje eu tô com um convidado muito especial, porque eu sou fã dessa marca, é o Hernani, que é CEO do Grupo Waffle, que é dono do The News, do The Business, The Stories, Rising, tem vários aí, Exato. né? Eu tava falando aqui pra ele, eu só não leio de esportes, mas o resto eu sou fã, né? E tô muito feliz por você estar aqui hoje. Acho que vamos falar sobre newsletter, vamos falar sobre como a criação de conteúdo tá mudando, né? E como que o grupo tá olhando tudo para isso, né? Então seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui. Eu te acompanho já há algum tempo e consumo o podcast também, então vai ser um prazer a gente poder falar. Boa. Bom, vamos lá, vamos falar sobre newsletter, consumo É de isso. conteúdo, o que você achar que é útil para relevância aí. Bom, vamos começar então pela história, né, do grupo. Começou pelo The News, né? Acho que muito da nossa audiência leu The News, teve um boom, né, ali de crescimento com essa newsletter. Como que foi o crescimento dessa newsletter? Como que surgiu, né, o grupo e também foi surgindo as outras newsletters também? Boa. Newsletter surgiu de uma necessidade minha, viu, Rafa? Eu gostava de consumir esse tipo de conteúdo lá fora e o ano era 2020. O Brasil não tinha uma oferta de produtos nesse segmento. Para você consumir notícia naquela época, você tinha que abrir o portal do G1, você tinha que abrir o Brasil 300 Journal, abas. 300 abas, e nem sempre você encontrava aquilo que você buscava. E muitas vezes eu me pegava tentando consumir as notícias, tendo que procurar, e eu saía falando: puxa, o que eu aprendi aqui? O que eu consigo tirar disso e levar para o meu dia? E eu percebi que tinha uma demanda no mercado, que era essa demanda que lá fora já era muito bem atendida, as pessoas já conseguiam fazer essa reunião de vários assuntos, vários conteúdos, envelopar em um formato agradável de ser consumido. E eu percebi que dava para fazer isso aqui no Brasil. Então fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para o lado de cá, aportuguesei muitas newsletters que eu conhecia lá e já consumia. Acho que eu sempre fui adepto desse mercado de tecnologia, inovação, startups e tudo. E aí eu consumia muito disso. Então foi natural. Escrevi a primeira edição ali num dia qualquer do Manda para os início. amigos. Mandei para os amigos, era o início do lockdown, da pandemia, março de 2020. Mandei a primeira para 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, e dessas 200 a gente chega hoje em um grupo de mídia que tem mais de 2,5 milhões de leitores ativos. Só no The News diários a gente tem 2 milhões que estão abrindo o e-mail. Hoje, às 6h06, essas pessoas receberam esse e-mail e estão se informando por meio dessa curadoria que o nosso time faz. E é um trabalho muito bacana que a turma faz. Eu apareço aqui, né, nos Uhum. podcasts e tudo, mas tem um Tem time todo um todo, time, uma né? arquitetura toda que constrói isso diariamente. Hoje não é só newsletter mais, então a gente no grupo Waffle como um todo, são 8 marcas que se expressam em texto, áudio e vídeo. O podcast do The News já é o podcast líder de notícias no Brasil, então se a audiência abrir aí no Spotify,
Vocês vão perceber que é o primeiro podcast, é o top 1 na categoria de notícias. A gente sempre fica em top 5 de podcasts em geral. E tem o Du e o Vini lá falando todos os dias as principais notícias e tudo que você precisa saber para começar o dia bem informado. A gente pegou o formato do texto que funcionava bem, jogamos para o podcast e tem sido muito, muito aceito pelo público. Mas resumindo, o The News começou assim, né? De maneira muito simples, um produto, um canal, um cliente específico. A gente queria falar com o público jovem, de 18 a 34 anos de idade, que eu entendi, era o meu público. Eu tenho essa faixa de idade, então quando eu olhei, eu falei, eu preciso criar um veículo que as pessoas queiram consumir. Ler notícia não precisa ser chato. E eu achava chato o consumo, apesar de sempre gostar de estar informado. Eu sempre gostei daquela sensação de abrir um conteúdo, ler e falar, puxa vida, não fazia ideia disso. Então, quando isso acontece, a gente sente que a gente gera no leitor a sensação que a gente tem no nosso slogan da newsletter principal, que é o The News, que é mais inteligente em 5 minutos. E aí depois a gente derivou isso a gente começou a ver que a audiência gostava de negócios e clicava muito nas matérias de negócio. A gente falou, puxa, vamos criar então o The Business, que é só de negócio. Aí a gente viu de esporte, mesma coisa o interesse. Umas pessoas clicando, vamos para o The Champs. E assim a gente foi derivando e criando newsletters e produtos, né? Que hoje tem os podcasts e os programas do nosso canal do YouTube da Waffle, que falam sobre diversos nichos. Acho que long story short é isso aí. Não, e eu tive uma fase também que trabalhei muito a parte de newsletter, a gente tinha newsletter até do Marketing Negócios, e é um desafio, né? Você criar conteúdo, você pensar na qualidade do conteúdo, pensar na atração, né? Acabou depois que eu fui focando mais no podcast. Como que foi esse momento de você trabalhar muito a qualidade desse conteúdo, mas também pensar na atração, né? Qual foi esse momento que vocês fizeram essa atração? Se foi fácil, se foi difícil, como é que foi essa jornada, até para as pessoas que queiram também empreender nessa área de conteúdo, nesse formato, até algumas dicas relevantes e aprendizados que vocês tiveram. Ótimo. A primeira premissa era construir um produto que eu gostasse de ler. E o engraçado é que essa premissa persiste até hoje. Então, hoje o que direciona o conteúdo que a gente faz no escritório, Rafa, é isso. Eu chego para o pessoal e pergunto sempre para os redatores de todos os cadernos. Eu falo, pessoal, e aí? Você está gostando do produto que você está escrevendo? Seus amigos estão gostando? Porque se isso acontece, é um sinal que o produto vai perpetuar. Então, a premissa foi essa no início. Eu escrevi uma coisa que eu gostaria de consumir. Então, eu queria saber o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no Brasil, cenário nacional, o que estava acontecendo em tecnologia e negócios e um pouco de mercado financeiro, porque todo mundo precisa conhecer e saber o que está acontecendo. E isso foi o que direcionou. E a gente tem um princípio dentro da Waffle, isso não está em livro de negócios, não está em livro de marketing, mas a gente opera, isso está no onboarding quando o pessoal entra, está nas reuniões de rotina, dailies, weeklies. Tudo que a gente constrói dentro da empresa é baseado em 4 pilares. A gente chama de método 4, criado dentro da Waffle. Qualidade, então é a primeira premissa. Depois, tração, QT, receita e depois organização. Legal. O que é isso? Primeiro, foca na qualidade. Cria um produto bom. Se o produto for bom, você vai conseguir tracionar ele de uma maneira muito simples. Aí vem o T, né? QT, tração. Depois da tração, você consegue gerar receita. Porque sem tração, sua receita vai ser pequena, né? E depois que você gera receita, aí se organiza. Não adianta eu organizar uma coisa que não tracionou e que não é legal. Não adianta eu querer gerar receita E em um normalmente produto a gente pensa ao contrário. O contrário. Não adianta a gente pensar em um produto, querer tracionar um produto que é ruim. Por isso que a qualidade é o primeiro passo. E Então, tem essa prioridade, né? tem essa escada, essa prioridade, e a gente fala que é um quadrado mesmo. Tá. Por quê? Tira um, dá errado. Então, o pessoal que está escutando aí pode fazer as combinações que quiser aí, é como se fosse uma fórmula matemática mesmo, que não tem como. Tira a qualidade, no longo prazo não sustenta. Você pode ter tração, você pode ter receita e você pode organizar. Se o produto for ruim, não sustenta no longo prazo. Se o produto for bom, não tem tração, tem receita e tem organização, você tem que entender que ele vai ser um produto de nicho ali, né? Não tem escala. Tudo bem, tem gente que quer, mas não é o nosso caso. Aí vamos pensar na outra. Se você tirar tração, se você tirar receita,
Não adianta também. E tira organização, no longo prazo também isso vai acontecer. Vai dar problema, vai ruir em algum momento. Então, a dica que eu dou é essa metodologia que a gente usa para tudo. Gostei, vou usar essa metodologia também. Boa, Fica aí para a nossa audiência também. E como que é organizado o time de vocês hoje? Vocês organizam com base também nesses pilares? Como que é? De certa maneira, o organograma é dividido nessas 4 frentes. Então, Legal. a gente olha para dentro sempre nisso. Tem que ter uma área que olha para a qualidade, uma que olha para a atração, uma que olha para a receita e uma que olha para a organização. Legal. E aí, depois, isso aí, os relativos vão entrando. Então, a gente tem pessoas hoje que lidam só com uma área de conteúdo específica. Então, líderes de texto, líderes de áudio, líderes de vídeo, muito em breve. E tem os nichos também, a gente tem os núcleos. Então, é mais ou menos assim que a gente opera. E eu acho que é muito legal que você trouxe do podcast de vocês. E eu acho que tem uma história bacana nisso todo, né? Que vocês me construíram, até tentaram pegar parcerias no início, o pessoal ficou meio assim. E aí vocês mostraram para o mercado assim, olha, a gente consegue fazer bem feito e chegar no top 5, top 1, top 3. E como que foi essa ideia de trazer, né, para o áudio, que já é uma tendência e um formato super, né, consumido no Brasil, e essa história, assim, de trazer para esse lado? A gente sempre ouviu muita audiência, Rafa. A gente sempre tentou estar muito próximo do nosso leitor. Então, até, sei lá, 3 eu estaria exagerando um pouco. Mas até o 2º ano do negócio, eu lia todos os e-mails que eram respondidos do contato@denils.com.br, denilscc.com.br. Então, várias pessoas foram respondidas por mim ali, porque durante 2 anos eu ficava, todos os dias. Então, eu vi o feedback. Legal. E desde aquela época, tinha gente que... Hoje as pessoas leem, mas não sou eu mais. Tem gente no time que faz. Mas até o 3º ano era você. Até quase o 3º era eu. Então, quem tá aí, se quiser mandar um e-mail lá, nosso time vai ver. Mas a gente mantém esse princípio. Então, desde aquela época, as pessoas já pediam, puxa, vocês tinham que ter um podcast. Vocês tinham que fazer o mesmo conteúdo em áudio. Vocês tinham que fazer isso para que eu possa ouvir indo para o trabalho ou na academia. E a gente foi coletando isso e observando. Acho que bons negócios são aqueles que conseguem, e bons profissionais também, são aqueles que conseguem ter uma observação de contexto boa. E a gente fez essa leitura. Lá atrás a gente já sabia que era necessário e que a gente tinha essa demanda no mercado. O que a gente fez? Só analisou o momento ideal para lançar. Então, a gente sabia que se a gente lançasse lá atrás, talvez, a gente não conseguiria dar a devida atenção e organização e tração, que é aquela metodologia. Qualidade, talvez a gente conseguiria, mas a gente não tinha certeza dos outros elementos. E a gente foi esperando, quando o time estava pronto, a gente falou, agora é hora. E aí, foi no final do ano passado, no último trimestre de 23, a gente falou, vamos lançar. Desenhamos o projeto, contratamos as pessoas necessárias para isso e aí a gente foi atrás das plataformas de streaming aí. Então, mandei e-mail para todas, sem exceção. Somos do The News, estamos lançando o nosso primeiro podcast diário, a nossa audiência hoje é de tantos mil por dia ativos aqui que leem, que abrem, usuário ativo de 2 milhões, a gente sabe que isso vai bombar, tem potencial para ser um grande podcast. Estamos avisando. Estamos avisando e a gente queria uma exclusividade. Porque a gente sabe que o impulsionamento da plataforma é muito importante, né? É bom. E eles têm parcerias, né? Então, várias. A Amazon tem parcerias, o Spotify tem parcerias com notícias também. E a gente falou, pode ser que a gente faça algo diferente, que a audiência vai gostar e pode ser interessante para vocês fechar um deal exclusivo. Mas a gente teve retorno de poucos. E os retornos não foram muito convictos, assim, vamos conversar, beleza, a gente fala depois, tô de férias, vou mandar um time conversar com vocês. E aí não foi para frente. A gente olhou para dentro do time e falou, vamos lançar de todo jeito. Tem o e-mail lá, tem o print, o Duque, que é o cara hoje que é o host, né, e cuida de social media do grupo, ele tem o e-mail, tem o print do e-mail. Ele falando assim, pessoal, podemos marcar uma reunião e tudo mais com uma empresa de streaming, e o retorno foi negativo. E a nossa previsão, quando a gente lançou, era passar o café da manhã da Folha de São Paulo em 9 meses. Era a estimativa. Porque o Spotify não abre tantos dados, então você não sabe quantos plays tem. O Spotify, estou falando como principal player. E acabou que a gente passou eles em 2 dias. Então, em 48 horas, a gente se tornou o podcast número 1 do ranking de notícias. Essa história é incrível.
E aí a gente recebeu as mensagens, porque eu contei essa história no meu LinkedIn, e aí o pessoal veio, não, mas com quem vocês falaram aqui do time e tudo? Eu falei, não, fica tranquilo, bola pra frente, vambora, o podcast já tá lançado. E foi assim que aconteceu. Então, essa história é boa, a gente guarda na memória para. Mas assim, claro, a gente recebe um monte de pedido também Claro. hoje como empresa, não dá para atender tudo. Mas para a gente foi um motivador a mais para a gente começar isso. E quando aconteceu, a gente falou, puxa, isso é muito legal, vamos continuar. A gente sabe o que está fazendo, é um produto bom e tem sido um sucesso. E tem a ver muito com os pilares que você trouxe, né? Qualidade do conteúdo primeiro, daí automaticamente vai também atração. Então, acho que é uma história bem bacana que traz muito os pilares que você trouxe. E olhando muito, porque assim, surgiu muito por conta do The News, e eu acho que o The News ele tem um grande diferencial, que é a forma como vocês contam as notícias, as informações. É muito mais leve, muito mais claro, do que você abrir 300 abas, ou até mesmo, né, outras newsletters, enfim, vocês criaram esse diferencial. Uhum. E eu acho que tem um ponto importante disso, que é a forma como a gente tá mudando a forma de a gente consumir conteúdo, né? Sim. E vocês inserem marcas também no storytelling, na forma como vocês estão criando ali aquele conteúdo. Queria que você contasse como que foi essa visão de estrutura mesmo do formato de vocês, o que vocês aprenderam e a tua opinião mesmo da forma como a gente está consumindo conteúdo hoje. Boa. Muita gente, quando eu começo a contar a história do The News, pergunta isso, né? Do The News e das newsletters. Fala, mas como é que vocês ganham dinheiro? E a resposta tá aí. Acho que a Rafa deu o pinpoint. A gente vende espaços da audiência, espaço da atenção da audiência, espaço publicitário. A gente vende propaganda. Então, uma marca chega pra gente e fala, puxa, tem uma campanha super legal aqui, uma história que eu quero contar. E eu quero atingir o público dos Henrys, que é o nosso público. A gente chama o nosso público de Henry, que é o High Earner Not Rich Yet. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela pessoa que está ou na faculdade ou saindo da faculdade nos primeiros 5 anos de mercado de trabalho. 18 ali, né, 19 até os seus 25, 30, como eu falei. E essas pessoas, elas daqui para frente, a gente sabe que o padrão de vida delas vai aumentar, o nível de consumo vai aumentar, o nível intelectual vai aumentar, e por isso a gente dá essa classificação. Isso atrai as marcas, porque as marcas falam, puxa, eu preciso estar com esse público. E aí o que a gente faz beleza, precificamos o espaço, e a gente tem 3 espaços dentro da newsletter. Você tem o espaço header, que é o top, né, o maior, é o primeiro. Que é aquele que está no que é o que vem título, com né? é o mais caro, ele vem Tá. com a logomarca. Então, todo mundo que abre o e-mail ali, os 2 milhões de pessoas que recebem, vão ver a sua marca. Ele é o primeiro espaço. Então, a gente tem 2 notícias, 3 notícias, vem o espaço. Depois a gente tem outra história, e aí vem outro patrocínio, que é o espaço do meio. E depois vem o último formato também, depois de outras histórias. E o produto é muito bem pensado. Por quê? Porque até o conteúdo que a gente coloca patrocinado, ele entra de uma maneira suave no conteúdo que a gente está escrevendo editorial. Isso sempre foi uma premissa também, porque a gente falava, puxa, anúncio é muito interruptivo, é muito chato, né? E a gente começou a fazer de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo que aconteceu semana passada, que a gente fez. A Dr. Peanut é uma marca de pasta de amendoim que está bombando, aí o pessoal adora. Para mim, é muito boa, eu consumo sempre. Eu também. E o que a gente fez? Ao invés de a gente fazer um anúncio, a gente fez uma charada. O que é, e a gente colocou descritivos de uma pasta de amendoim. Para o pessoal fazer imagem aí enquanto acha. E a gente colocou, se você sabe do que estamos falando, vai no nosso post do Instagram e comenta, @a marca que você acha que é. Foram mais de 800 comentários. Que legal. Mencionando a Dr. Peanut. Uma baita ação para eles. E isso gera esse engajamento que a marca muitas vezes quer. A pessoa começa a seguir, a pessoa vai lá e dá uma olhada. Estou falando de um anúncio diferente. Claro que tem marcas que querem fazer o quadrado, o buy the book. Clique aqui, vai para minha landing page, captação de leads, coloca aqui o seu e-mail que eu vou te mandar uma oferta. E aí a marca vai e continua mandando. Vou jogar para a página do meu e-commerce para você comprar. Sempre a gente faz isso também. Só que a gente cada vez mais tem feito essas campanhas diferentes. A Nescafé, por exemplo, estava com a gente... hoje, saiu um anúncio hoje, inclusive. Um pacote de social media, com um pacote da newsletter também. E o que a gente fez para a Nescafé foi vender
a nossa logomarca, para quem conhece aí, é uma caneca de café com o Denilson. E a gente pegou a garrafinha de Nescafé gelado e a gente vendeu muito mais caro do que geralmente a gente vende um post normal. E a gente colocou essa garrafinha derramando café na nossa caneca. Puxa, mas vocês mudaram a logo? A história foi boa, os leitores gostaram, fizemos de um jeito legal e gerou um branding para eles muito legal. Reverberação em LinkedIn, reverberação em Instagram, pessoal falando de Nescafé gelado, os comentários e muitos cliques para a landing page para o site deles. Então, são possibilidades que a gente faz, mas sempre fazendo a audiência qualificada interagir com o conteúdo da marca. Não pode ser aquela coisa banal. Por quê? Porque o nosso leitor é exigente. Nosso leitor, Rafa, não é aquele leitor... E ele observa a publicidade. Nosso leitor é você. Eu analiso como que vocês estão fazendo. Exato. Você não compra qualquer coisa, você não Sim. cai em qualquer história. Você é inteligente. E daqui para frente a tendência é você se tornar cada vez mais inteligente. Então, o nosso conteúdo também tem que evoluir. E é assim que a gente opera essas publicidades. Então, Legal. a Beatriz Junqueira lidera um time maravilhoso dentro da Waffle. E ela é a pessoa que cuida dessas publicidades, dessas propagandas com uma maestria muito grande. E tem muito orgulho de ter pessoas assim no time. Legal. Mas assim, no fim do dia, o que a gente fala é que, né, entrando em marketing um pouco, dando um passo para trás, quando você vê um anúncio, você, qualquer pessoa, né, quando tem um anúncio, só 3% de uma audiência está pronta para comprar. Está no modelo buy now, né? Tipo, eu vou comprar agora. Entendo essa solução, preciso. Exatamente. Por quê? Pensa que no universo que a gente tem hoje, vou dar um exemplo de corrida aqui. Você está correndo? Não, você corre? Tá, mas vamos usar... Eu faço academia, eu faço yoga, Yoga, entendeu? tá, mas vamos supor que você quer começar a correr. Vamos lá. Você quer começar a correr, aí o que você faz? Você vai correr com o tênis, geralmente, que você corre na academia. Você foi no parque, correu. De repente, você fala assim no dia seguinte, nossa, eu adorei correr, mas eu tô com uma dor aqui na canela. Aí você conversa com alguma pessoa que já corre e essa pessoa vai te falar assim, puxa, Rafa, mas é porque você tem que usar o tênis certo. Nesse momento, você saiu de não saber que você tinha um problema, que você tinha uma dor, para saber que você tinha um problema. Você fala, não sabia que para correr eu precisava de um tênis. Quando você passa por essa fase, você começa a observar as opções. Você fala, então se eu preciso de um tênis, deixa eu ficar atenta aqui para ver as opções. Aí você começa a considerar, puxa, o da Nike é assim, o da Adidas é assim. Você começa a observar, né? É aquela coisa que tô a fim de comprar um carro. E de repente você começa a observar todos Tudo. os carros que Isso você aí. quer na rua. É isso né? aí, é isso aí. Começa a perceber essa situação, né? Isso. E só 3% das pessoas, diante de um anúncio, estão prontas para comprar. Porque essa pessoa já analisou todos os tênis, ela já viu os diferenciais e ela falou assim, não, eu quero esse. Aí onde entra a oferta? Onde entra o anúncio, né? Entra o anúncio quando você dá uma oferta muito específica para a pessoa, uma oferta imperdível, ela vai e compra. Porque ela já está pronta. Mas são só 3% das pessoas que estão prontas. Sim. Então, por que quando a gente faz uma propaganda, muitas vezes a gente fala com o nosso patrocinador assim, calma, não é clique aqui e compre. Primeiro a gente precisa mostrar. Às vezes a pessoa nem sabe que precisa do seu produto. Vamos mostrar por que ela precisa. Depois que a gente mostrar por que ela precisa, vamos mostrar para ela o que existe de opção. Legal. E como a sua opção é melhor do que as que estão no mercado. E aí depois de alguns meses, a gente entra com o patrocínio falando, compre. Porque tem muita marca que chega pra gente querendo bala de prata. Pois é, eu ia te perguntar isso. Como que é a abordagem que vocês têm com as marcas? Porque eu imagino que deve ter marcas, eu quero clique, eu quero já a conversão, eu já quero a venda. E aí vocês têm todo um processo, né, de mostrar essa jornada e às vezes tem marcas que vão conseguir e querer ter essa criatividade junto com vocês, né? Exato. O primeiro ponto é falar, não existe milagre. Não existe milagre. A gente trabalha com boas histórias. Então, hoje, a gente rejeita a maioria dos patrocínios. A grande verdade é essa, desde o início do negócio. A gente tem uma demanda de leads de patrocínio muito grande. Felizmente, os leads inbound vêm aos montes. E o pessoal fica até bravo com a gente, porque a gente avisa no formulário. Quando a pessoa preenche o formulário para anunciar, a gente avisa. Nossa curadoria é rígida, é extrema. Se você não receber um retorno da nossa equipe de vendas, é porque não faz sentido. Olha. A gente já deixa isso claro desde o início. Por quê? Para setar a expectativa. Né? Não adianta.
Se você quiser vir anunciar e não tiver um retorno no nosso time, é porque não tem fit. A gente já está te avisando, não precisa gastar seu tempo. E aí fica uma lição também de empreendedorismo e comercial, de saber que, cara, quando não tem fit, não tem Não tem fit, fit. Saber dizer não, né, pro Exato, próprio cliente. exato. E muitas vezes, se a gente não coloca chegou um tempo que a gente não colocava isso. Aí a gente entrava numa reunião e o cliente queria vender pra gente que ele tinha que anunciar. E o que a gente tinha que falar era um não, e era super desagradável, porque você tem que fazer a reunião, aí você vai, manda material para o cliente recebe, fica querendo patrocínio, e depois você fala assim, então não posso vender porque não faz sentido. Porque todas as vezes que a gente vendeu algo que não tinha sentido para a nossa audiência, a audiência reclamou. E reclama mesmo, eles vão nos comentários, eles respondem os e-mails, os cliques mostram isso, aí E os aí fica cliques ruim são pra baixos. marca. Fica ruim para a marca, fica ruim para a audiência e prejudica os meus bons patrocinadores. Imagina você vai numa loja, que teoricamente é uma loja, que você sabe que só tem produto bom. Você chega lá, começa a ver, puxa, mas esse produto aqui não é legal. Nossa, esse não combina comigo. Ah, esse não é legal. Você nem entra lá mais depois. Então, tem muita gente que cai nessa pressão, influenciadores, por exemplo, do nosso mercado, né? A gente se considera um grande influenciador hoje. Um grupo de mídia que influencia as pessoas. Tem muito influenciador que cai nessa de fazer propaganda para qualquer marca. Só que ele esquece que ele é uma vitrine. E que se ele não fizer aquilo que tem a ver com as pessoas que estão olhando, depois passa. Puxa, faz sentido eu anunciar não quero citar um específico aqui, senão depois eu até evito patrocínio, mas sei lá. Adianta eu anunciar uma empresa que faz solda de aparelhos para televisão, assim, para suporte? Não é o público, Talvez não tem algumas pessoas vão estar precisando daquilo naquele momento, mas não é lá que elas vão buscar. Sim. Dá para transformar esse anúncio em um anúncio legal? Dá. E a gente vê a agência de publicidade fazendo isso, inclusive, Sim. são gênios. Mas a gente sabe que nosso público não está olhando para isso. É muito mais legal anunciar para eles um super coffee, por exemplo, que você quer começar seu dia com uma energia boa, quer começar seu dia ali sem aquele rebote do café às vezes e que você pode fazer uma atividade física e depois ficar ultra concentrado, começa o dia com a cafeína, começa o dia com super coffee. Esse produto a gente sabe que tem muito mais a ver com a rotina do nosso cliente. Sim. E também o perfil de cada newsletter, né? Exato. Porque cada newsletter tem ali Tem suas características. Eu tô adorando o Rising. Que né? legal, que Então, bom. né, Sarinha e Gabi, um beijo abraço para para as vocês. meninas, eu sou super leitora, adoro. E aí são outros produtos, às vezes é um público até talvez mais feminino, né? Não sei. Mas assim. 80% feminino. 80% feminino, então eu tô lá. Então, assim, já é um outro público, né? Então, dentro do grupo já tem também essas diferentes. As verticais, né? Isso veio de uma demanda, Rafa, que muita marca chegava pra gente e falava: vocês conseguem segmentar o público? A gente falou: não. Não conseguimos e não queremos segmentar dentro do The News. Por quê? Porque o The News é um negócio de curadoria. Sim. Eu quero que as pessoas que estejam ali tenham uma confiança de falar assim: tudo que o The News escreve, eu sei que serve para mim. Tudo que eles colocam de patrocínio, eu sei que me interessa. Por quê? Porque eles me conhecem. E por que eu te conheço, Rafa? Porque eu escrevo um produto pra gente. Se um dia eu abrir a newsletter e eu não gostar de ler e de consumir aquele conteúdo, vai dar errado. Tá errado. Isso é um ponto interessante, porque eu ia te perguntar quais são as recomendações que você dá para os criadores de conteúdo fora só newsletter, né? Mas como que a gente pode criar um conteúdo relevante e autêntico também, que eu acho que isso é um ponto importante da autenticidade. E eu acho que você já respondeu um pouco, mas eu até queria que você aprofundasse mais. O primeiro ponto é um conteúdo que você, né, gosta de consumir. Exato. Consumir, que tem a ver com o seu público também. Quais são tuas outras percepções sobre essa criação de conteúdo, seja de influenciadores, seja de canais, seja de empresas e organizações? Eu sinto que tem alguns elementos de comportamento humano que são importantes também, além desse consumo. Por que o TikTok tem dado tão certo? É comportamento humano. Antes eu ficava entediado dentro de um elevador. Alguém entendeu que, puxa, eu consigo fazer uma pessoa durante o andar 0 até o andar 12, ela consegue assistir talvez 20 vídeos meus. Ou não, 20 não dá. Ela assiste 5, depende do grau, do formato ali, vai.
Então, eles entenderam que se eles colocassem um conteúdo rápido, que era simples de mexer, eles acabariam com esse momento de tédio. Isso é observação de comportamento humano. Quando o Denilson começou, eu tinha certeza absoluta que ele tinha que parecer o Instagram. Tinha que ser tão fácil de ler como se fosse o Instagram. Você já viu aqueles posts com todo o respeito à turma, mas um post do Brasil Journal lá, ele tem um bloco, a imagem e um bloco de texto embaixo na legenda. Meu, é muito ruim eu ler aquilo pelo Instagram. O que o Denilson fez? Ele pegou esse mesmo post, colocou num formato com bullet, com quote, com palavras mais simples de entender, sem juridiquês, sem palavras chatas, que alguém que não conhece de economia não entende, e posicionou ali de um jeito simples e com um design bonito. Instagramável, fácil de ler e o consumo melhor do que aquele que tem. Então, acho que, além de gostar de consumir, é você saber observar o que as pessoas estão buscando. E aí é entender como é que as pessoas estão consumindo conteúdo. Eu estou na rua hoje, muitas vezes, eu evito mexer no celular. Eu fiquei 40 dias durante a quaresma sem smartphone, por completo. Eu comprei um telefone de tecla, tive que ir na Vivo pegar um chip grande para colocar nesse telefone. E eu ficava com esse telefone ligando para as pessoas. Quem queria falar comigo tinha que ligar o SMS. Mas por que eu fiz isso? Acho que tem o aspecto da quaresma, que é uma coisa minha, da minha religião, mas o outro aspecto foi bom para eu observar. Como é que eu vou reagir sem esses estímulos o tempo todo? Vai fazer falta, não vai? Eu vou ficar menos ansioso, mais tranquilo? Eu vou ficar mais presente? E quando você faz esse exercício, você aprende. Claro. E aí eu voltei e falei, pessoal, precisa mudar isso, aquilo, porque eu percebi isso. Então, quem está construindo produto, quem está empreendendo, quem está querendo colocar uma coisa nova aí no mundo, no mercado, tem que ser um bom observador. Então, essa é a dica que eu dou aí para quem está querendo criar conteúdo. Sai um pouco do celular e olha as pessoas olhando para o celular. Troca a tela, a sua tela, pela tela dos outros. Vê o que eles estão olhando. Eu comecei a observar o que as pessoas estão olhando. Eu parava no sinal, olhava para o ponto de ônibus, todo mundo com o celular. Eu passava na porta do metrô, todo mundo caminhando, olhando para o celular. Falei, beleza, é óbvio, tudo bem, mas assim, as pessoas estão aí. Não sai, não muda, as pessoas não olham mais. Comecei a observar que tem muita gente caminhando na rua com fone. E aí foi um reforço para o podcast. Eu falei, pessoal, o pessoal está escutando o tempo inteiro. Não para, a gente está sempre Não conectado. para. Uma coisa que eu estou observando muito agora. Smart TV. O número de Smart TVs só cresce. A gente fez uma pesquisa de base no The News agora, mais de 89% da audiência tem pelo menos uma Smart TV em casa. A gente acha que as pessoas pararam de assistir televisão, elas não pararam. Não, e uma observação que eu tive também no próprio podcast, o pessoal coloca no YouTube, na TV de casa, vai lavar louça, vai cozinhar. Eu mesma tô fazendo isso, então eu tava até falando isso com meu namorado. Eu falo, cara, Netflix tá me dando agonia, porque eu não sei escolher qual filme. Aí eu vou lá, boto no YouTube todos os conteúdos que eu quero, seja um podcast, seja um vídeo mais leve, por exemplo. Então tem sido uma observação minha também. É isso, você tá observando o comportamento humano. Sim. O Netflix daqui a pouco vai ter que ter uma tecla, se já não tem, de velocidade 2. Porque o TikTok tem, o Instagram daqui a pouco vai começar e vai ter que ter. Por quê? Porque você não quer ver um filme de 2 horas mais. Ah, mas você tá indo, isso é contra não sei o que do cinema, não sei o que, você não vai valorizar a arte que é. Meu, comportamento humano, as pessoas estão indo por esse caminho. Tá todo mundo na velocidade 2x. Claro que isso traz impactos. Claro, mas a gente tem que jogar com as regras que estão no jogo. O que é um bom... Para mim, um bom empreendedor é aquele que analisa o que acontece. Esse é o cenário que eu tenho diante de mim para trabalhar. Como adaptar o seu negócio. Como é que eu construo em cima disso? Vai ter gente que vai ver essa velocidade 2x e vai falar assim, eu vou para o caminho oposto. Slow content, você tem que estar focado 100% aqui para você prestar atenção. E vai ter gente que vai falar, não, eu vou para o 2x mesmo e é isso. E vai ter mercado para ambos. Porque exato. esse slow content é muito legal, né? Essa visão um pouco de observação, assim, do mercado, até mesmo o comportamento meu. Às vezes eu não quero escutar um podcast porque eu já trabalhei o dia inteiro, chega à noite eu não quero mais escutar nada de trabalho. Exato. Eu boto um vídeo no YouTube de slow content, o dia a dia de uma pessoa que mora em Paris. Um vlog, a época dos vlogs estão voltando com tudo. A gente fez um. Do SXSW, né? Do SXSW, para quem quiser conferir.
conferir aí, tá no nosso canal do YouTube. É exatamente isso. Então, assim, tá mudando ali e como que a gente pode observar, né? Hernani, falando um pouco da jornada empreendedora, a gente sabe, né, eu também sou empreendedora, que é altos e baixos, né? Sim. Nunca, não é uma constante, algo linear. E eu gosto sempre de trazer, quando vem algum empreendedor aqui, eu gosto sempre de trazer um pouco isso, né? Olha, você que tá empreendendo também, é difícil, tem seus pontos, às vezes a gente acha que vai dar tudo certo, às vezes a gente acha que vai dar tudo errado. E a gente precisa ter algumas competências para lidar com os desafios. Qual que é a tua visão sobre o desafio de empreender e alguns aprendizados e dicas que você tem para os empreendedores também? Primeiro, eu acho que não é para qualquer um. Se você não tiver uma voz aí dentro, uma pulguinha atrás da orelha que te fala, vai, faz, constrói, às vezes é melhor você pegar o sonho de alguém e construir junto. Uhum. Por quê? Porque, como você falou, a jornada não é simples. Não é simples. A maioria das empresas, inclusive quando são abertas, elas não conseguem passar do 5º ano. Esse dado aí tá aí público, todo mundo já sabe. Agora, é prazeroso ao extremo. Para mim. Pode ser que para outros não. Não trocamos por nada. Eu não troco por nada. Não troco por nada. Porque empreender esse desafio de você começar algo sem a certeza do que vai ser, né, do como vai ser, mas com uma convicção muito grande do que tem que acontecer. Quando eu comecei, o Denilson foi meu 3º negócio. Quando eu comecei o Denilson, eu olhava e falava assim, eu sei que precisa existir um produto simples de ser consumido e as pessoas vão ver isso aqui. Eu não tenho dúvida. Isso vai crescer, isso vai dar certo. Mas eu não sabia como muito bem isso ia acontecer, como eu ia fazer Como isso. que ia monetizar, a receita e assim vai. Mas eu sabia, falei, isso vai dar certo, tá dando certo lá fora, vai dar certo aqui, as pessoas vão consumir e vai chegar. Começa. No meio do caminho, muita coisa muda. Inclusive a visão. Você fala assim, puxa, eu enxergava isso, agora eu enxergo isso. Então, você tem que ir ajustando. Você tem que lidar com pessoas o dia todo. E hoje, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que o meu trabalho não é mais só construir produto, fazer marketing legal, vender. Motivar pessoas, alinhar, dar treinamento, mostrar a cultura para elas. Hoje eu virei muito mais essa pessoa dentro do time do que alguém que vai ali executar. Porque eu posso até executar, e eu sei que eu executo muito bem todas as funções da minha empresa. Sim. Todas. Até porque é o momento também do negócio de vocês, né? No Exato. início, talvez você tenha que... Você tem que fazer que ser tudo. tudo, né? Exato. Mas muito possivelmente o fundador, ele consegue executar muito bem todas as posições ali. Ele consegue. Ele consegue cruzar e consegue cabecear. Só que aí a diferença entre as empresas que ficam de um tamanho pequeno para as empresas que vão para um tamanho muito grande. A gente está passando a barreira dos 50 colaboradores hoje. É uma empresa relativamente, se você for parar para pensar em termos de escala, que com um time pequeno consegue executar um negócio gigantesco. E eu sempre tive essa tese. Quero poucas pessoas, mas eu quero as melhores pessoas. Que tem uma frase, eu vou tentar lembrar, acho que é do Jim Collins, naquele livro dele. Ele fala... Você tem que contratar... Como é que é? Putz... Você tem que... É alguma coisa do tipo, contrate... Você tem que... Depois a gente vai procurar Depois e a vai gente botar. procura a frase, mas é alguma coisa do tipo... Não contrata 10 pessoas. Contrata 5 e pague como se fossem 8. Eu adoro esse conceito. Você pode contratar 10. Contrata 5 e paga muito bem. Paga como se fossem 8. E essas 5 vão trabalhar, vão ter um esforço muito grande. Mas por que você quer reduzir tanta gente assim? Porque é elo de trabalho. É difícil você lidar com muita gente. Sim. Então, tinha uma época antes da pandemia que as empresas eram medidas pelo número de funcionários. Isso mudou. Hoje a gente é muito mais saudável, um negócio muito mais saudável. Hoje estamos olhando para times enxutos, né? Exato. E hoje eu escuto de vários empreendedores, muitas vezes maiores do que eu, que falam assim, cara, quando você puder manter seu time enxuto, mantém, margem alta, trabalha, vai e vambora. E as tecnologias estão nos ajudando muito. Exato, Né? AI. AI, low code, né? Exato, então, assim, exato. acho que isso facilita também a produtividade. A logo do Denilson foi criada no Canva.
Aliás, a logo de todas as nossas marcas. Não, Foi Canva criada é no Canva. vida, é vida. É. Não, as próprias postagens de vocês no Instagram eram print das Print da notícias. notícia, é isso. E acho que E marcas... funcionava. Funciona. E acho que marcas têm que ter personalidade, Rafa. Uhum. Acho que isso é uma coisa que eu sempre que eu tô falando com o pessoal de marketing aí, agências, o pessoal que tá olhando para esse universo, marca tem que ter personalidade hoje em dia. Acabou essa época de... Acho que a gente passou por um período em que você não podia, né? Você tinha que ser quadrado, tinha que falar as coisas, porque chegou um período até chato. A gente está vendo hoje o oposto. As marcas precisam se posicionar, as marcas precisam ter essa personalidade de... E não estou falando de ir na linha da manada. Às vezes é ir contra. Uhum. Às vezes é ir contra e falar assim, não, essa tendência aqui eu não quero surfar. Ah, porque meu feed, você tem que ter um feed bonito, todo post de notícia tem que ter assim. Não, o nosso não. O nosso é aqui, print. Ah, você tem que responder comentário que as pessoas fazem na sua página do Instagram, porque isso é bom para o algoritmo. Então, não, nós não vamos responder. Não vamos responder. A gente trouxe a Guta, né, que tá bombando, né? Guta, exato. A Guta, ela É uma traz marca com muito isso. personalidade. E ela Isso. fala, todo mundo fala pra gente fazer TikTok com poucos minutos, né? Até 1 minuto. A gente não, a gente faz 5 minutos, às vezes 7 minutos. E a Guta bombou, né? O Purple Metrics lá também. Então fica o convite de vocês também assistirem o episódio dela. Exato. A Guta é brilhante. Tive com ela algumas Super oportunidades. autêntica. E acho que tem isso, assim, ela consegue... E bom porque ela lida com branding, ela ajuda marcas a metrificarem branding. Então, assim, acho que essa é a próxima... Não vou dizer que é a próxima onda, seria muita presunção, mas eu acho que isso já está acontecendo. As pessoas, os marqueteiros já estão entendendo que precisa ter personalidade. Uhum. Não dá para ficar mais em cima do muro. A empresa tem que saber, a gente vai para cá, a gente vai para lá, porque o cliente está ficando cada vez mais inteligente. E o cliente sabe observar. E aí rápido, gera emoção, tá rápido. né? Uhum. E gera emoção. Sim. Gera identificação. Essa marca aqui eu não gosto, essa aqui eu gosto. Porque vai virar commodity, você vai poder consumir o mesmo produto, já está acontecendo há um tempo, mas você consome o mesmo produto de diferentes marcas. Por que eu consumo de uma e consumo de outra? Exemplo de... A gente tem vários exemplos no mercado de bens de consumo. Pense em um produto que as pessoas consomem, sei lá, uma barra de proteína, um café termogênico aí, um super coffee, por exemplo. Super café. Você tem inúmeras opções. Iguais no sentido, o produto, a categoria é a mesma. Claro que tem os diferenciais, a Bold é muito mais gostosa do que as outras, Super Coffee é muito mais gostoso do que os outros, mas assim, as opções existem, porque o cara vai numa indústria, terceiriza e consegue fazer. O produto é parecido. O que muda? É a afinidade que eu tenho. Por isso que eu vou na gôndola e escolho essa e não aquela. O que faz a pessoa chegar a escolher desse e não daquele? É o marketing. Uhum. E aí é onde entra a personalidade, esse jogo da emoção e o que a gente, modéstia à parte, sabe fazer muito bem para as marcas que a gente trabalha e com o nosso consumidor, que lê todos os dias e quer que a gente mostre coisas novas. O nível de descoberta dentro da newsletter é muito grande. As pessoas gostam de descobrir coisas, ofertas, produtos novos dentro do The News. Eles veem o The News como um trusted advisor. Uhum. Puxa, se o The News está falando isso aqui, está me mostrando esse produto, eu quero consumir, eu quero testar. Porque a gente conseguiu construir essa credibilidade ao longo dos quase 5 anos que a gente existe aí. E isso é muito legal. É o que faz com que a gente trabalhe cada vez mais e melhor para servir essa audiência que a gente tem. Não, perfeito. Hernani, a gente está terminando aqui o nosso papo. Claro, a gente iria ficar muito mais tempo falando. Passou muito rápido, hein? Passou rápido. Pra gente finalizar, dicas de conteúdo. Claro, gente, The News, tudo do Grupo tudo do Waffle Grupo aí. Waffle. Tem para todos os gostos. Então Todos você os tem gostos. newsletter até de dica do que fazer em São Paulo, Ah, Rio de eu Janeiro, vi Brasília, que é a essa. Go Get. Uhum. Até uma newsletter, como a Rafa falou, a Rising, que é uma mente forte para uma vida leve. Você tem newsletter de esporte, você tem newsletter de carreira. Estamos lançando em breve uma de marketing para o mercado, mas Aí, ó, ainda spoiler. deixa spoiler aí para todo mundo. Então tem para todos os gostos. Tem nosso caderno de negócios, deem uma olhada no grupo. Tem os vídeos do YouTube também, que as pessoas conseguem consumir lá. A gente fez o vlog, temos o podcast da Vicky Ripper, que está lá. A terceira temporada dela está dentro do YouTube também, que fala só sobre relacionamento. Pode isso, não pode, quando você namora uma pessoa. Dá uma olhada, a gente está construindo coisas, né? Uma casa de marcas e de conteúdos que você, que está olhando para esse tipo de conteúdo, vai gostar de consumir. Uhum. Como eu falei aqui, acho que a gente conhece muito bem nossa audiência e sabe criar para ela. Então, a Waffle é isso.
A Waffle é uma empresa que cria conteúdos que a gente sabe que vocês gostam de consumir. Igual uma Waffle, é agradável. Tastes good, né? Uhum. E no fim do dia a gente quer deixar as pessoas melhores com o que a gente produz ali. Nunca piores, nem iguais. Perfeito. Porque a gente tem sempre essas 3 opções. E eu gosto sempre de ressaltar isso. Eu falo, nosso propósito é deixar as pessoas melhores por meio do nosso conteúdo. Vamos fazer isso sempre. Enquanto isso começar a acontecer, você lê uma newsletter e fala, puxa, que legal isso aqui. Sair melhor, sair mais enriquecida. E né? com o conteúdo que deseja. Com o conteúdo que deseja. A gente vai estar cumprindo nosso propósito, vai seguir crescendo, porque essa tese é vencedora. Perfeito. Hernani, muito obrigada por estar aqui no Marketing Negócios. Fiquei muito feliz de ter te trazido para cá. Esse papo foi super legal. E, gente, acompanhe o Hernani, o Denils, o Grupo Waffle. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. Mensagem final para a gente finalizar? Puxa, Para nossa audiência aí. Bom, a gente já fez todos os convites. Já fizemos os convites. Eu vou falar, vou buscar algo maior que o seu trabalho. Ó, Talvez essa seja uma mensagem boa aí pro pessoal. Buscar algo maior que o seu trabalho. perfeito. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.